O teatro brasileiro, no romantismo, também teve uma vertente curiosa. Não muito abrangente assim, pois peças teatrais eram raras. Mas Juiz de Paz na Roça, do teatrólogo Martins Pena, do escritor Martins Pena, merece sempre o seu destaque. Embora pouca gente observe esta peça teatral, é um documentário brasileiro olhando para o século XIX, para a sociedade que florescia no século XIX. Mas o que nos interessa nesse segundo bloco do programa é o nosso olhar para o romantismo prosa. Romantismo poesia deixamos de lado, romantismo teatro deixamos de lado, agora é hora de enfatizar o romantismo e a sua vertente na prosa. Se na poesia tudo começou com 36, em 36 especificamente, é na prosa, em 1844, que desponta o primeiro livro brasileiro. Uma história repleta de docilidade, doçura, o mel escorrendo pela pena de Joaquim Manuel de Macedo, e eis que surge a obra intitulada A Moreninha. Joaquim Manuel que escreveria outros livros, mas que tem três grandes destaques. O Moço Loiro, A Luneta Mágica, mas é a Moreninha que marca o início do romantismo prosa no Brasil, então, em 1844. E aí vem a pergunta, nossa, você que está conosco, que livro é esse? Olha, várias editoras, domínio público, aqui nós temos um exemplar de A Moreninha. Que história bonita e agradável, um amor que começara lá na infância, envolvendo duas crianças que não sabiam sequer os seus nomes. O tempo passa e daqui a pouquinho temos os estudantes de medicina. E eis que desponta Augusto e seus amigos, os intrépidos Felipe, Fabrício e Leopoldo. O final de semana é especial, o final de semana é na ilha sempre entre linhas, a ilha de Paquetá. E lá vão eles para o final de semana comemorativo. Chegando lá muitas moças belas, admiração, desejos. Um queria porque queria ver moças que não o fizessem gastar mais dinheiro, pois precisava de dinheiro para as empadinhas. Outro que procurava uma moça que pudesse sustentá-lo, que tivesse um bom dote. E um que procurava a beleza. Mas Augusto não procurava ninguém, ele apenas era procurado. Ora, logo esse Augusto que olhará daqui a instantes uma piveta, uma garotinha de 15 anos, uma mescla de anjo de trancinhas com um semblante de demônio. Sim, isso será retomado mais tarde por outro autor, mas esta fisionomia, esse estereótipo de Carolina coube muito bem. Ao final de semana passa em nada de Carolina ofertar sequer uma centelha de carinho ao Augusto. Isso mexe com o estudante que sai da ilha, sai do final de semana tendo uma certeza. Esta Carolina mexeu comigo mesmo contra a minha vontade. Mal sabia ele que, como dirá o seu confidente Fabrício, numa conversa de bastidores, eu sofro, eu ardo, eu morro. Ou seja, ele já estava alvejado pelo Cupido, por assim dizer, e apaixonado. Mas Carolina quer nada, nada com ele, não deseja. E eis que ele adoece, eis que abandona a faculdade de medicina, e eis que quer abandonar tudo e quer sair do Rio de Janeiro. Inclusive o pai vem e vai ao socorro de Augusto, indo até a ilha pedir a mão de Carolina em casamento, e ela diz não. Depois, num momento de desespero, eis que Augusto vai até a ilha e suplica a Carolina, perguntando por que você não me aceita? E ela fala da infidelidade dele, que ele não é fiel com ninguém, e não será fiel com uma esposa. Aí ele conta uma história, que aliás já era de conhecimento dela, que conheceu uma criança lá atrás, na infância, e jurou o amor eterno para essa criança, jurou que se casariam. Como eles sequer se reencontraram, não sabiam os nomes, ele foi fiel até aquele momento, mas ao conhecer Carolina, o seu coração se derreteu. Ela então diz mais uma vez não, e quando Augusto está prestes a partir, prestes a deixar o convívio de Carolina, eis que a Moreninha se derrete, e aí não tem dúvida nenhuma, retira do bolso aquele breve, retira aquele lencinho, retira aquele presentinho que as duas crianças haviam trocado. Ora, quem era a criança? A própria Carolina. O final, então, é feliz. O happy end se concretiza no primeiro romance romântico brasileiro, produzido, publicado em folhetins, em jornaizinhos da época. Os dois se casam e Augusto, que perdera a aposta para os amigos, ele disse que jamais se apaixonaria por alguém, mas ainda naquela ilha distante, que nada, ele se apaixonou mesmo. Ele perde a aposta e a aposta consistia no quê? Escrever um livro. Escreve então um livro, cujo título passa a ser A Moreninha, o primeiro romance romântico de nossa literatura. Mas Joaquim Manuel de Macedo não é o nosso grande artífice da literatura.
O maior dos nossos escritores é aquele que conseguiu abranger tudo dentro do romance. Por isso, chamado como pai do romance brasileiro. Quem é este? José Martiniano de Alencar. Nascido num lugarejo chamado Messejana, hoje é um bairro onde funciona um dos campos da Universidade Federal do Ceará. Pessoas podem ir até lá e conseguem seguir um pouquinho adiante da Praia do Futuro, da Praia dos Artistas, e já se deparam com uma casinha branca pequena, modesta, casa antiga, casa em que viveu José de Alencar e casa em que muitos dos romances foram escritos, ou seja, pelo menos os seus inícios, as suas partes singulares foram escritas. Zé de Alencar, e aí o importante é observar, escreveu romances românticos urbanos, como é o caso de A Moreninha. Então ele escreveu romances urbanos. Escreveu também romances indianistas, romances históricos e romances regionalistas. 4 vertentes do romance. Você, estudante, não pode perder isso de vista. Romance urbano, romance indianista, romance histórico, romance regionalista. Alencar foi bem nessas 4 vertentes? Não. Modestamente, entendemos que ele ficou aquém no romance histórico, embora tenha uma produção chamada Minas de Prata, que é relevante. Ficou muito aquém no romance regionalista, porque surgiram outros autores mais significativos, falaremos sobre eles daqui a pouquinho, mas ele foi mestre, como ninguém, no romance romântico urbano e no romance romântico indianista. Olhando para as obras urbanas, o destaque maior fica por conta de 5 Minutos e de A Viuvinha. 2 historietas bem ao gosto popular, como a burguesia desejava, como as moças sonhavam, como os rapazes queriam. Histórias que dão certo, que têm finais felizes, em que tudo acaba da melhor maneira possível. A Pata da Gazela já é uma ironia e é uma espécie de fábula, é uma provocação da historieta conhecida de Cinderela. Bom livro também. Mas Alencar tornou-se mestre por causa de 3 obras que constituem os perfis femininos especificamente: Diva, Lucila e Senhora. Olhando para essas 3 obras, que lhes parece diva? Moça altiva, moça decidida, que não arredou o pé, entre aspas, da sua função, do seu desejo. É a 3ª obra em importância quando olhamos os perfis femininos. As 2 mais importantes, Lucila, Lúcia, e, é claro, Senhora, o mais belo romance romântico urbano de nossa literatura. Em Lucila, José de Alencar precisa ceder a uma sociedade que não aceitaria a redenção de uma prostituta. Uma vez prostituta, sempre prostituta. Então Lúcia precisou morrer para aí sim ser purificada e ter, numa outra esfera, um momento de paixão com Paulo, o seu grande amor. Ela intentou deixar a prostituição, engravidou, mas não pôde realizar o sonho de ser mãe, não pôde realizar o sonho de ter uma paixão em vida. Ela precisou morrer para assim cumprir com aquilo que a sociedade preconizava, que as prostitutas eram destruidoras de lares e que os homens eram inocentes, seduzidos por elas. A ironia em minha fala, lógico, você já percebeu isso. Senhora é o que nos interessa. Senhora, a história dilemática do dinheiro enfrentando o amor. E aí responda para mim, o dinheiro compra tudo? Agora que você respondeu, vamos a Aurélia Camargo e Fernando Seixas. Oh, história maravilhosa, dividida em 4 partes. Quitação, posse, preço, resgate. Quer dizer, na verdade, esse envolvimento, esse engendramento da história de José de Alencar conseguiu mexer conosco, conseguiu trazer não só uma ideia bem clara de que a sociedade se fundamentava em comprar as coisas, mas de que esse comprar as coisas tem um valor sempre inferior. Ele perde para o verdadeiro amor. Fernando Seixas abandona a Aurélia. Vai à procura de 30 contos. Afinal de contas, o dote de Adelaide Amaral é mais agradável. Mas, na verdade, ele não sabia que a Aurélia acabara de receber uma herança, tornando-se mulher com muito dinheiro, recebendo um banho de loja e aí mudando. Há uma mudança que os vestibulares sempre pedem com relação a essa obra. A Aurélia era mulher angelical, passa por um processo de transformação, tornando-se mulher vingativa, o que é bem diferente da época. Aliás, diferente por quê? Porque as mulheres não tinham habilidade financeira, a Aurélia teve. As mulheres não eram vingativas, a Aurélia foi. Então veja as variantes, a beleza dessa história. E vamos mais longe, olhando para o desfecho.
Aurélia volta desse banho de loja, volta da Europa, decidida a quê? Decidida a se vingar, porque ela precisaria comprar Fernando Seixas, inclusive para mostrar-lhe o quanto ele era fraco. E ela faz exatamente isso. Aurélia Camargo, através de tio Lemos, compra Fernando por 100 contos. 20 na entrada, 80 na consumação do casamento. E eis um homem que vai se casar com uma mulher que ele nem sabe quem é. Vai para o casamento, com os 20 contos, ele dá 10 para uma irmã, 10 para outra irmã. Tudo funcionando em relação ao dinheiro. Até aí o dinheiro parece vencedor. Que nada. O dinheiro não vencerá essa história maravilhosa de amor engendrada por José de Alencar. Pois os dois se casam, Fernando Seixas imagina unir o útil ao agradável, dinheiro e beleza, mas que nada, ele sofrerá por um ano. Nas mãos de uma Aurélia vingativa, sempre distante, sempre venenosa, sempre provocativa, sempre dura. Ele sofrerá trabalhando, coisa que não havia feito ainda, e conseguirá restabelecer os 100 contos. Os 80 ele não havia mexido, os 20 deu para as irmãs. Resgata-se então a partir daí. A partir do momento em que ele chega a Aurélia e diz assim: Dona Aurélia, não lhe pertenço mais. Eis o dinheiro, agora vou-me embora. Ora, a Aurélia percebe que ele também se transformou de um homem sem caráter, de um homem sem valor, em alguém cheio de responsabilidade, de decência, de honradez. Então, os dois ficarão juntos, apaixonados, e hão de se amar para todo sempre. Eu não vou citar a parte que ela se ajoelha e pede para ele ficar, sob pena de as moças que estiverem nos assistindo ficarem aborrecidas, mas é exatamente o que está na última página do livro. Vale a pena ler. Os romances indianistas, esses são singulares. Temos o Birajara, Iracema e o Guarani. O Birajara é a história de amor entre Jaguaré e Araci. Jaguaré vence todas as suas dificuldades e ganha o direito de se transformar em uma entidade indígena, em Ubirajara. Iracema, a mais linda descrição de uma mulher, a virgem com lábios de mel, aquela que exalava hálito de baunilha, perfeita. Ela também venceu o preconceito, mas infelizmente teve que pagar com a própria vida, embora a história de Iracema seja a lenda da criação do Ceará, pois através do nascimento do filho deles, de Iracema com Martins Soares de Souza, nasce Moacir, filho da dor, filho do sofrimento, primeiro cidadão cearense do Brasil. O Guarani é o épico, histórico e indianista, Peri e Ceci, um amor que não se realiza, mas toda a valentia, toda a coragem do índio brasileiro. Leitura indispensável de O Guarani, de Iracema e de Ubirajara para você que quer entender a formação do povo brasileiro pensando na figura do índio. Romances regionalistas, para fechar o nosso trabalho de hoje. Romances regionalistas, Franklin Távora, O Cabeleira, primeira história dos jagunços, do cangaço no Brasil. Bernardo Guimarães, A Escrava Isaura e O Seminarista. Belíssimos livros, vale a sua leitura mesmo. E Visconde de Scragnoli Toné, pensando em inocência. Um ponto relevante, nenhum dos romances regionalistas termina bem. Na verdade, Escrava Isaura é o que termina melhor porque elenca um grande vilão, talvez o primeiro vilão de nossa literatura, a figura de Leôncio. Os outros, O Seminarista, Inocência e O Cabeleira, terminam em tragédia. É o grande e lindo romance brasileiro. Não perca de vista ainda o romance pré-realista, Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. A Primeira Zombaria, um romance picaresco sobre o povão brasileiro. Até a próxima.